Olá, eu sou o professor Maurício Farinha. Estou aqui só aguardando a nossa amiga professora Alessandra Miraré e hoje vamos conversar um pouquinho sobre previdência militar e essa reforma previdenciária e esse contexto de mudanças, né? A previdência militar, o próprio nome previdência já é algo que traz uma certa contrariedade em alguns, né? A gente vai verificar que a previdência militar não seria o vocábulo adequado. E a gente vai perceber que no próprio projeto de reforma previdenciária, projeto de lei, que vai ser o próximo a ser analisado, o conceito de proteção social vai ser colocado no estatuto dos militares, né? Ou seja, a Lei 6.880 de 80 vai ser acrescido o artigo 50/A, no qual vai conceituar, né, o que é o conceito de proteção social. E por que não se falar em previdência social, né? Então a gente vai discutir com a professora sobre esses aspectos também. Vejo que já temos alguns nos assistindo, né? A Silvia de Castro Martins, boa noite. E a ideia dessa live é que a gente discuta esses temas, né? E algum questionamento, eu já coloco aqui a ideia de ser direcionado para os nossos directs, né? Para que a gente possa, com calma, esclarecer. Mas eu agradeço aí a presença de muitos, né? Do Iapoque a Chuí, e graças à live é possível que a gente tenha aí a presença de várias pessoas e possam fazer essa comunicação em tempo real, né? Mas o que nos trouxe a falar um pouquinho sobre a previdência militar? Muitos advogados, né, com as reformas recentes, trabalhistas, né, eles encontram também dificuldade, né, diante das mudanças que ocorreram. Então, a previdência, que ela é muito próxima ao próprio advocacia trabalhista, acabou sendo um atrativo interessante para que os advogados possam atuar. E desta forma, a previdência também militar passou a ser também um objetivo de aprimoramento e uma amplitude maior na advocacia, né? E como eu fui apresentado à Previdência Social, né? Eu trabalhei na Marinha, do Serviço de Nativos e Pensionistas, né? Cheguei inclusive a lecionar lá no Nativos e Pensionistas. E aí, evidentemente que a gente vai adquirindo as experiências, né? Para então poder passar para o público de forma geral. Sandra, para que a gente possa chamar para vir conversar conosco ao vivo sobre previdência. Aqui, ó, previdência militar. Vamos ver aqui se a Alessandra entra. Bem, enquanto a Alessandra está buscando ali a entrada, vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, o que acontece? A gente tem uma PEC, né, que já passou pela o primeiro turno da Câmara, e será que essa PEC ela aborda sobre a previdência militar? Na realidade, ela aborda em alguns pontos muito interessantes, né? A PEC, embora ela majoritariamente ela fala sobre regimes gerais e próprios, sobre o militar, a PEC ela vai tocar, por exemplo, na questão do sistema que vai ser criado para monitorar as acumulações de pensões. Porque nós sabemos que existe um limite de acumular pensões, né? Tanto no regime geral, como no regime próprio, e também na própria proteção social das Forças Armadas. Então, há um limite. E nesse limite, evidentemente, que nós precisamos observar a lei. Acho que agora eu tenho aqui a Alessandra assistindo. Já vou chamá-la aqui para o nosso bate-papo. Está adicionando. Estamos só aguardando a Alessandra entrar aqui para a nossa convidada.
para falarmos sobre previdência militar. Aguardando mais um pouquinho. Bem, enquanto estamos aguardando a Alessandra... Opa, agora sim. Olá, boa noite, professora. Olá, tudo bem, professor? Tudo bom? Estamos aqui já introduzindo o assunto. Eu estava assistindo já. Tá certo. Minha amiga, você que já advoga bastante nessa área militar, você está falando de onde mesmo? Eu estou falando de Uberaba, Minas Gerais, onde eu resido, né? Na realidade, sou meio visita aqui, mas, assim, eu resido em Uberaba. Mas você é mineira, não? Sou mineira daqui mesmo, de Uberaba, Minas Gerais. Mas já tenho, assim, eu sou quase carioca, né? Eu vivo no Rio, gosto do Rio, o pessoal do Rio me acolheu sempre muito bem, desde o início. E, assim, eu fico muito feliz por estar podendo participar aqui desse novo projeto, né, do IDS, né, onde é levar aí para o pessoal esse novo, não é novo, né, um dos ramos mais antigos do direito previdenciário, né, professor? Mas, assim, é aquele que, diante de tantas turbulências que nós estamos vivendo, nós vamos ter aí um plano B, um plano C, para aquelas pessoas que ainda não advogam, né, na área, poderem estar se pegando aí nessa situação para poder estar trabalhando com essa nova área do direito previdenciário. Que bacana. E muito obrigada pelo convite. Me sinto Tá muito certo. honrada na professora da Silvia, na sua pessoa. Muito obrigada do Fábio e de toda a equipe do EDS, da Ana, do Langoni, de todo mundo, da Ana Paula, de todo mundo que está aí. Tá certo. É o nosso prazer estar podendo participar e ver como foi construída essa nossa amizade, inclusive, né? Nós nos conhecemos também por essa parte previdenciária dos congressos, né? Que participamos, Sim. das aulas, né? E a gente tem percebido realmente uma carência muito grande em conhecimento sobre essa área previdenciária e militar. Mas, professora, essas mudanças, a professora tem percebido algum impacto relativo, por exemplo, ao custeio? Vai ficar mais caro para os militares poderem efetivamente pagar essas pensões? Então, professor, antes de qualquer coisa, cumprimentar o pessoal que está aqui. A Ana Júlia, né, doutora Ana Júlia, professora Ana Júlia Avance, que é uma excelente professora também e uma grande amiga. Ana Endes, que está lá no Sul, que está acompanhando a gente também, ela é excelente, ela gosta muito da área também. Também vai estar no congresso lá, aí no Rio e lá em Fortaleza. Então, professor, são pessoas assim que começaram. Eu vou dar um exemplo da Ana. A Ana, por exemplo, é uma professora renomadíssima, conhecidíssima na área de regime geral, né? Tem um curso sensacional de gestão de escritório, que ela faz dentro do escritório dela, onde ela mostra toda uma rotina. E ela fez o meu curso em São Paulo, tive a honra de tê-la como aluna, porque é justamente por isso, tanto ela quanto o marido, porque o pessoal começou a tentar procurar entender como é que funciona essa situação de custeio de militares, de pensionistas, e como que isso pode ser trabalhado. Porque, na realidade, o que eu vejo é o seguinte, como nós havíamos conversado mais cedo, é um período que a gente tem que ter muito bom senso no que a gente vai falar, até porque não se tem nada concreto ainda, né, professor? Nada, absolutamente nada concreto, né? Temos um projeto de lei que, diferentemente do projeto, né, da PEC, da reforma da Previdência dos demais regimes, vai ser com certeza mais fácil de ser aprovado, até por conta de questão de quórum, né? Que o quórum é totalmente diferente da questão de PEC, até por ser um projeto de lei. Mas o que acontece? Essa questão do custeio, isso teria que se mexer, né? Já que nós estamos falando na questão de arrecadações, porque a reforma ela vem para isso, né? Ela vem para, em todos os regimes, para poder estar trazendo uma nova forma de arrecadação. Eu acredito que, para os militares, em primeiro lugar, não pode ser diferente, né? A gente vai ter aí
uma transposição de alguns custeios que não existiam, como é o caso das pensionistas, né? Dos dependentes também, que apesar de que vão reduzir os quadros, né? É uma da proposta do projeto, é a redução no número de dependentes, né? E que eles também vão ter que contribuir com aquele 1,5% a posterior. Então, assim, eu acredito que estão fazendo aí uma medida de freios e contrapesos e tentando achar um liame no máximo razoável, né? Ou no mínimo razoável. Porém, o que acontece? Eu acho que ela ainda foi, opinião pessoal minha, que ela ainda foi bastante incompleta, porque nós temos a medida provisória, né? 2215, né, professor? Que o senhor ministra mais essa área de pensão, que ela foi a reforma dos militares, né? A reforma, os militares já sofreram. Os militares já sofreram uma reforma em 2001. Né? Então, ela veio do histórico da 8212, no regime geral, depois teve o Madin, onde tesourou, disse que era inconstitucional, e depois lançou-se uma nova medida provisória. Porém, o que acontece? Ela é uma medida provisória, que eu costumo dizer, de 18 anos. Ela ainda existe até hoje. E a gente briga na justiça por reflexos dela até hoje, né? Todos os reflexos que ela teve até hoje, a gente consegue ainda mexer o doce e conseguir alguma coisa na justiça. Então, eu acho que eles tinham que dar uma regulamentada mesmo, até porque está na hora de resolver essa situação da pensão, né? Agora vai ter mais um monte de coisa, né? O senhor mesmo viu o tanto de situações que vão ser modificadas, né? E com isso, para nós que militamos na área, é excelente, porque a gente está tendo produtos novos, né? Para serem vendidos para os nossos clientes militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, né? E PM e Bombeiro também, porque muitas pessoas questionam se o PM e o Bombeiro entra na reforma, né? E é óbvio que entra, porque para efeitos previdenciários, né? Foi um ponto importante que você tocou sobre os militares dos estados, né? Você sabe que eu venho acompanhando as mudanças de relatório para relatório do primeiro projeto, e olha, é uma loucura. E começa com uma ideia, vai se mudando uma vírgula aqui, uma acolá. Por isso que muito bem colocado por sua parte no tocante a que a gente não possa sequer fazer cursos sobre o assunto, porque no dia anterior pode ter mudado. Tá? Então, o que eu já percebo? Já a própria PEC, inclusive, é referente à competência ter mudado dos estados para a União. Isso é uma mudança incrível. Ou seja, agora a competência da União legislar sobre os militares dos estados, sobre inatividade e pensão. Isso fere, inclusive, a autonomia da federação. Então, isso provavelmente vai ser um questionamento muito grande. Mas estamos falando de uma PEC, de uma mudança constitucional. Mas o primeiro projeto não era assim. O primeiro projeto inicial era de que os estados deveriam ter uma legislação complementar de iniciativa do governador falando sobre pensão e sobre inatividade. Mas não, agora já mudou e ficou para a competência da União. Vamos ver o que vem por aí. Eu acho que a grande ideia, vê se a professora não concorda comigo, seria reduzir cada vez mais os regimes próprios. Né? A ideia é tudo um regime geral. Já tivemos aí uma grande teto, né? Referente aos regimes próprios, né? Ninguém pode pagar mais do que o teto do INSS. E os militares fogem um pouquinho isso, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso, minha amiga. Então, a questão é a seguinte, é aquilo que nós estamos falando, nós estamos aqui conjecturando, né? Um monte de coisas, mas assim, com relação a essa questão da competência, eu concordo em número, gênero e grau. Eu acredito que isso vai gerar um tumulto muito grande, né? Em todos os sentidos, porque a 6880, né, que é o estatuto, ele traz os dois, né, no mesmo estatuto. Tá, ótimo, mas quando chega na questão de quadro de carreira, né, ver se o professor concorda, e na hora que chega na parte de pensionamento, eles se diferem, é como se viesse uma bifurcação, cada um fosse para o seu lado. Né? E o militar das forças auxiliares, né, que são chamados PM bombeiro, eles têm legislações próprias totalmente diferenciadas, inclusive em todos os estados, atendendo também um estudo social da região. Né? Não é uma coisa, por exemplo, militares de Minas Gerais. Os militares de Minas Gerais, eu falo pela minha região.
Os militares de Minas Gerais são muito bem remunerados, né, na Polícia Militar, do Bombeiro, por conta de não poderem ter aquela atividade paralela, como já aconteceu no estado de São Paulo, né, de poderem exercer duas atividades. Então, assim, se realmente eu acredito que nesse ponto de valores salariais, eu acredito que é o que eles estão querendo fazer, sabe, professor? Eu estou achando que eles estão querendo dar uma unificada, porque eu fui para o Nordeste agora, eu estive lá e estava olhando os pisos salariais, sabe? De profissionais, de policiais militares que exercem exatamente a mesma função do que o policial de Minas, que o policial de São Paulo, o policial do Rio, e ganham muito a menor. Entendeu? Então, eu acredito que a ideia foi tentar dar uma unificada para poder até se formar uma ideia correta do custeio. Né? Porque vai ficar, por exemplo, um e-mail. Vamos dar um exemplo de um e-mail, que não é o caso aqui, mas vamos dar um exemplo. Um e-mail para um cabo da Polícia Militar, sei lá, do Amapá, é uma coisa. Um e-mail dentro de um policial militar que paga em Minas é outra. O impacto econômico é muito diferente. Entendeu? Então, eu acredito que o que eles estão querendo fazer é exatamente isso. Agora, com relação à normatização, a ter que se buscar as vias da Justiça Federal, por exemplo, para poder estar discutindo essas situações, isso ainda vai dar muito pano para a manga. Eu acredito que vai dar muito pano para a manga aí. Né? Agora, tem que mudar, né? É verdade. Vamos dar uma alô ao pessoal que está entrando aí, né? A gente tem o Geraldo Cássio, boa noite, boa noite. A dona Geraldo. Dona Tila Rodrigues, um abraço também, obrigado por estar assistindo. Januse, a Valéria Parra, que é a nossa aluna, né? Tá certo, gente, obrigado por acompanhar. Acho que a ideia. A Daiane trabalha comigo. A Daiane trabalha contigo? Ô, mundo pequeno. A Daiane trabalha comigo. Ela escuta isso 24 horas. Tá certo, é isso mesmo. Mas esse tema é um tema muito interessante, mas trouxe uma novidade também, essa questão da PEC. O que acontece com as Forças Armadas? As Forças Armadas, praticamente 55% delas já é de pessoas temporárias, ou seja, praças e oficiais temporários. E agora vai se estender também aos militares dos estados isso. Então, é uma novidade interessante. E a gente sabe que os militares temporários já têm uma controvérsia gigantesca, mas também é prevista ao aproveitamento desse tempo de serviço e contribuição depois para o regime geral. Claro, porque para ver reciprocidade, se alguma ideia antes tinha de não ser, agora não vai haver dúvida nenhuma, né? Isso é importante. Exato. Não, e olha que confusão, professor. Eu aqui tenho muitos alunos, muitos clientes que são agentes penitenciários e agentes socioeducativos, e que existe essa situação do caráter do temporário. E eu tenho o maior número de demandas que eu tenho no escritório são para eles, porque ficou tudo muito indefinido. E esse é meu maior medo com relação aos temporários na Polícia Militar, entendeu? E no Bombeiro. Porque aí vão caber situações trabalhistas, concordam? Como o caso do agente socioeducativo penitenciário, que a gente entra com pedido de fundo de garantia, porque não é recolhido. Adicionais noturnos, porque aí muda a característica, né? Porque eles vão ser seletistas, vão ser contratados, vão ser... Então, assim, não sei como seria essa situação, mas eu acredito que vai causar um transtorno imenso, ou seja, mais coisa para a gente trabalhar, né? Para mim, quanto mais coisa tiver, melhor. Hoje, os oficiais e as praças temporários, né, das Forças Armadas, eles não são seletistas. Eles, na verdade, são incorporados, né, às Forças Armadas, né? E depois vão para a reserva não remunerada. Sim, isso no caso das Forças Armadas. Estou querendo fazer um parâmetro assim, por exemplo, porque o militar, desculpa, o agente penitenciário, ele é do Estado, né? E na PEC, ele vem incluso junto com a PM em alguns aspectos, inclusive na questão da invalidez. Sim. Olha, entendeu? E aí, ou seja, eu estou entendendo por essa situação, na PEC do regime geral, que eles, e do regime próprio, eles estão começando eles colocaram os militares da PM Bombeiro bem selecionados como na PL, né, como membros da PL na reforma, e agora começaram com essa situação de temporariedade, descaracterizar tudo de novo, colocando eles na linha do servidor público estadual, né? E isso aí vai ocasionar um problemão.
porque eles vão ficar perdidos, né? Sem saber onde que procuram, o que vai acontecer. Porque os temporários das Forças Armadas, o professor concorda comigo, é bem já liquidado, é igual o senhor falou. Eles entram, vão engajando e sabem o limite de tempo que eles vão ficar, né? E sabem que depois passam para a questão da reserva e que fica tudo certo. Agora, a PM, o bombeiro, é que a gente tem que ver como é que eles vão trazer essa situação, né? Em caráter de temporalidade. Você vai fazer igual às Forças Armadas ou vai fazer igual ao servidor estadual, como a professora narrou? Perfeito. Então tem muito material aí para a gente trabalhar, né? Mas eu queria... Tem muita coisa. Eu queria só escutar da professora, acho que é um ponto importante que eu até falei antes da professora ter entrado, referente à proteção social. A professora entende que a previdência é militar ou que é realmente uma proteção social, que se divide isso, que eles têm um sistema diferenciado que não poderia se chamar de previdência? Como é que é o entendimento da professora nesse aspecto? Até como de uma forma didática, né, que a gente costuma dizer, eu acredito assim. Quando eu começo a minha aula, eu começo dizendo, o professor acho que já assistiu algumas vezes, dizendo que eu particularmente defendo que existem 3 ramos no direito militar, que é o direito militar, que é a parte penal e processual penal, o direito administrativo militar, que são as partes que a gente toma conta da parte de buscar os seus direitos com relação às gratificações, a parte a parte pecuniária. E eu defendo a questão que existe o direito previdenciário militar, onde entrariam as aulas que ambos ministramos, que seria a parte de reforma, reintegração, seguro, né? Pensão militar, pensão de ex-combatente e pensões especiais. Então, assim, eu dentro do próprio estatuto, é dividido dessa forma, né? E eu divido dessa forma por uma questão de logística, por uma questão de estudo, uma questão de entendimento. Então, eu particularmente penso da seguinte forma, tanto que o professor pode notar que não se falou em reintegração, não se falou em reforma, não falou da invalidez dos militares na PL, né? Eles não falaram nada disso. Aumentou-se o tempo de contribuição, aumentou-se o valor da contribuição, né? E diminuíram-se o número de dependentes. Assim, basicamente, um posto a mais, enfim. Então, assim, a estruturação, quando as pessoas falam da questão dos privilégios, eu não entendo assim. Eu não entendo assim. Porém, as pessoas falam, mas é porque você dá aula para eles, é porque você trabalha com eles e tal. Não é isso. Eu sei que realmente existe uma questão de cotas, o custeio é muito diferente, né? Nós ficaríamos aqui a noite toda falando só de custeio, né? Só que o que acontece? Eu fui num congresso, num grande congresso, que falaram a respeito, suscitaram a respeito do custeio e dessa questão dos privilégios para os militares. Todas as pessoas que foram chamadas e que são do governo, que estavam nesse congresso em Brasília, não tocaram no assunto, não deram conta de discorrer do assunto. Entendeu? Porque também não entendem como que é essa arrecadação, como que é esse repasse, né? Então, assim, dentro da questão, eu sou uma pessoa que defendo que existe, sim, a previdência dos militares. Isso é um pensamento meu, né? Eu, Alessandra, depois de alguns anos aí de estrada de chão. Mas tem doutrina. Para começar, não temos doutrina, né? Temos a sua, que é a parte, né, que fala de pensão militar e tudo. Pela lembrança. E não temos mais doutrinas, entendeu? Isso é então, verdade. assim, são situações, você especificou um tema que você trabalhou dentro de um dos subtemas que tem dentro do Previdenciário Militar, como tem inúmeros, né? Mas você concorda que também foram obscuros, né? Não falaram diretamente como que vai ser a pensão, né? Não falaram diretamente como que vai ficar a parte de invalidez, não falaram nada. Mexeram no tempo, né? E na idade, para passar para a reserva. Então, assim, ela veio bem, eu concordo, nesse ponto eu concordo que ela veio bem fraca, bem aquém daquilo que eu imaginava, por ser uma reforma, né? Por ser uma reforma, tinham que se pontuar todas as situações. Eu entendo que existe, sim,
a previdência dos militares e defendo isso nessa forma, nessa linha. Começo dessa forma todas as minhas aulas, todos os meus cursos, porque a pessoa precisa pelo menos vislumbrar isso para poder começar a entender o que é o direito previdenciário militar, né, professor? Perfeita colocação. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Gabriel. O Gabriel está aqui. A Valéria Araújo. Andréia. A Valéria. Um prazer revê-los todos aí. Não tenha dúvida, minha amiga, que a questão do próprio conceito de direito previdenciário, ele exige um maior estudo, né? E é exatamente o que a professora falou. Não é só pensão militar que é previdência, é o ex-combatente, né? São as próprias previdências, inatividades e pensões dos militares dos estados. Isso tudo faz parte de uma única disciplina, que é o direito previdenciário militar. Perfeito. A ideia de proteção social, talvez, e ela foi colocada de forma bem firme, inclusive referente à própria mudança no estatuto, prevendo agora o que é a proteção social, na qual abraça, inclusive eles falam 3 palavrinhas mágicas, né? Que a proteção social seria a questão relativa às pensões, relativa à saúde e relativa à assistência. Lembra o que para nós? A Seguridade Social. Seguridade, né? Social. O bem protegido pela segurança. O seguro que é protegido, né? Porque o INSS é um Instituto Nacional de Seguro Social. E o seguro, qual é o bem que é protegido, né? Exatamente esse. Saúde, tudo. Toda essa parte que agora eles começaram a trazer. Exatamente. O problema é que as pessoas começam a estudar e elas não buscam nem a origem, né? Para você começar a entender, pelo menos eu sempre fiz dessa forma, principalmente a gente que milita nessa área que praticamente não tem livros, a gente tem que fazer as analogias com os demais regimes, né? E nesse momento de balança, mas não cai, né? De chove, não molha. Os únicos custos que ainda podem ser vistos, podem ser estudados, pode-se, por exemplo, a gente pode comprar e fazer, porque a parte genuína não foi mexida, é a parte de previdência militar. O restante está tudo daquele jeito, né? Tem que esperar, porque se eu comprar um livro aqui, mês que vem já mudou, se eu comprar um curso aqui, o mês que vem já está diferente. Então, infelizmente, para os demais regimes, que eu tenho escritório nos demais regimes também, a gente está vivendo esse momento de inconsistência. Mas os militares, até a forma da transição já ficou clara. É uma regra só, né? Assim, praticamente uma regra só. Então, assim, vão entrar em 100% da reforma aqueles que ingressarem após a reforma. Então, assim, está tudo muito, muito delimitado, bem militar, né? A, B, C, D, E, né? Bem isso mesmo. É verdade. O que facilita tanto o estudo, a compreensão, e a gente não fica aí nessa dependência de esperar a reforma, não esperar a reforma para poder começar a atuar. Eu digo sempre para todos os colegas aqui, igual o Bernardo está aqui, foi um dos meus primeiros alunos aí no Rio, e acho que deu uma cortada. O Bernardo foi um dos meus primeiros alunos aí no Rio, e eu já falava isso lá atrás, que a gente tem que ter essa maleabilidade nos regimes. A gente não pode focar só em regime geral, só em regime próprio. Eu sei que é muito complicado você fazer tudo, mas nós chegamos no momento que temos que fazer tudo. Perfeito. Porque a advocacia, ela é matando, antes era um leão por dia, agora é um de manhã, um de tarde, um de noite. Né? Agora nós estamos em matar 3. Né? Então, e o professor que veio de origem trabalhista, né? Um escritório impecável, o seu pai, toda a vida de uma história da origem trabalhista, viveu as glórias do direito do trabalho, cresceu nesse ambiente, você cresceu, né, professor? Você cresceu com o seu pai já militando nessa área e ver o que aconteceu com o direito do trabalho, né? Tá certo, tem muita coisa para fazer, mas assim, foi jogado um banhão de água, né? De água fria em todo mundo. Agora que parece que começou a se dar uma, né? Mas teve que se reinventar, né? Teve que se reinventar. E eu sinto que o que está acontecendo com o direito previdenciário é exatamente isso, né? Porém, existem bases sólidas, e a base sólida é o previdenciário militar.
Tá certo. Eu acho que a colocação foi perfeita. Isso estimula as pessoas que estão entrando nessa área atualmente, até para Sim, pesquisarem, para a sim, gente começar a ter mais produção sobre o sim, assunto. Eu estou aguardando sim, ansioso sim. também o livro da professora, né? Que em breve eu tenho certeza É, que vamos vai nos ver. premiar com todos esses conhecimentos, Estamos aí porque tentando. a gente precisa Estamos tentando. perpetuar, É meio difícil. né? Já com É, filhos, já plantou árvore, agora vamos aos livros, né? Para que a gente possa é continuar. verdade. E é com muito carinho também que eu fiz o É. meu, exatamente pela experiência que passei lá na Marinha, lá no Serviço de Nativos Sim, e Pensionistas, por ter lecionado para a própria Marinha sobre o assunto e vi a sim, dificuldade doutrinária, né? Então a gente queria uniformizar os entendimentos para que não ficasse de interpretação ali o atendente da lei, mas sim que ele tivesse também sim, uma doutrina, como a jurisprudência estava interpretando sobre o sim, assunto, né? Eu acho que a sim, ideia geral, e eu queria que a professora até concluísse aqui a nossa fala, essa ideia da live foi exatamente isso. Mostrar um pouquinho da vivência para essas pessoas, mostrar o carinho que nós temos pela disciplina, o carinho que nós temos em lecionar, em passar o pouco que sabemos, mas mais do sim, que isso, o que a gente pretende é que seja incentivador para que os novos alunos e futuros também professores caminhem nessa disciplina, que é sim. uma disciplina nova, mas ela já é muito antiga no que tange à lei, mas já é Verdade. muito nova de ser explorada em termos de doutrina. Né? Então, eu queria que a professora Sim. concluísse aí a sua fala. Então, professor, a gente agora nós estamos aí tendo algumas pessoas, alguns interessados já buscando até as especializações, né? E é uma área que ainda também não se tinham pós-graduações abertas, não se tinham portas abertas para esse tipo de disciplina. Por quê? Porque o aluno tem, desculpa a palavra, a péssima mania, eu falo isso porque eu também sou aluna, né? A péssima mania de ter que querer tudo pronto, né? E eu acredito Modelo, que né? o desinteresse com relação a essa área seja exatamente isso. Porque nós que militamos isso, estamos tendo todos os dias, a gente se atém único e simplesmente à lei seca. E a interpretação da lei seca é matéria de direito, não tem o que se discutir, o que se ficar elocubrando em cima de teses e teses. Aí sim, não, é aquilo ali, pronto. Entendeu? Agora, o que acontece? A dificuldade do aluno, do profissional do direito, por conta do dia a dia, da correria, do matar um leão na hora de manhã, de tarde, de noite, dificulta um pouco, às vezes, ele ter que pegar uma lei seca e dissecar ela para poder tá buscando a sua tese, né? Porém, é o que eu digo, agora os cursos estão abrindo as portas, inclusive aqui o IDS é um excelente instituto. Eu já dei aula no IDS há uns 3 anos atrás, dessa disciplina, e eu, professor Ricardo, na época, que deu administrativo, e eu dei previdenciário militar. Então, quer dizer, o IDS já tinha isso embutido em mente, de que existe essa diferença lá atrás, entendeu? E agora, com os cursos que ele está trazendo e as oportunidades, todo mundo vai poder ter todos os dias aí um acesso melhor nessa disciplina, que é, no momento, a estaca mãe, né? Eu digo assim, que é a que está ali de pé e que vai permanecer de pé, em continência até o fim, porque nós, por mais que se mexa, né? Quando o professor falou a respeito do número de temporários, né? Eles vão triplicar. Então, nós vamos ter muito trabalho, porque a maior base dos trabalhos que eu tenho no escritório são de temporários. Né, que são temporários que se machucam, que são colocados na rua, e a gente tem que reintegrá-los, reformá-los, seguro e mais um monte de coisa. Então, para a advocacia previdenciária e militar, esse número elevado de temporários é lindo. É lindo. Não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. E eu ia aqui na minha fala, eu convido todo mundo. Todos que estão aqui já são pessoas que já têm alguma coisa habilitada nesse sentido, já pelo menos em mente, de que ele tem que se abrir, que ele tem que se reinventar. E a reinvenção é exatamente você buscar uma das áreas que está inexplorada, que tem pouquíssimos profissionais. E aí no Rio, principalmente, tem um em cada esquina. Tem cliente tropeçando na gente. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, é um puta de um berço, né? O Rio de Janeiro para se trabalhar. Então, eu se eu morasse aí, eu não ia nem pensar em mais nada, era só isso e pronto. Porque existem outras 1000 ações que são
paralelas a tudo, né? Então, assim, aqui fica o convite para quem ainda não entrou na área, né? Que entre, que busque os cursos de aperfeiçoamento. O professor vai ter agora, em agosto, né, um curso de pensão de ex-combatente pelo IDS, pensões, né, pensão de ex-combatente. O IDS está fazendo essa proposta dia 9 de agosto. Eu vou estar também pelo IDS naquela palestra, né, que o professor não pôde por conta de agenda. Até acho que o senhor teve um problema na agenda também, não sei se o professor vai estar. E aí a gente vai estar fazendo no online. Também o IDS tem essa proposta da gratuidade para todo mundo conhecer o corpo docente que ele tem, né? E isso é muito importante. Então, assim, nós estamos aí para agregar. Os cursos em si não são só para efeitos pecuniários, mas sim para que a gente traga, também na nossa área, para que a gente traga, né? Igual eu falei para o professor, quando eu fiz o Master, eu fiz para trazer parceiros, né? Porque nós não temos parceiros para trabalhar. Então, a gente precisa dar um treinamento para eles, um treinamento que fique igualitário, que eles consigam atender como se fosse a extensão do nosso escritório. Então, esses cursos são para isso, é para uma capacitação de todos aí dentro da Previdência Militar. Tá? Eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, estou à disposição. Estaremos juntos também no Congresso, né, em setembro, no Congresso do IDS, Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Espero todo mundo lá. Tá certo, professor. Foi um enorme prazer falar. Também convido a todos os cursos que já estão até já no IDS, gravados, né? Sim. E também teremos um curso de ex-combatente no dia 22 de agosto, né? Antes do próprio Sim. Congresso, né? Será ministrado pelo IDS, não só presencial, online, como também depois será gravado. Modalidade online. E eu já convido já a professora também a querer apresentar projetos nessa área militar, na qual eu faço a coordenação da área militar, mas a professora que é entusiasta sobre o assunto, e não só entusiasta, como também entusiasma os alunos, né? Perceba aqui as várias dedicatórias dos alunos, o carinho, né? Vejo até um amigo aqui. Eu gosto, todos gostam muito, eu gosto muito deles também. Serviu comigo na SPM da Marinha, né? O Gabriel, tá certo. É o Gabriel, o Anderson. Anderson Coelho. Certo. Meus amigos. Também está no IDS. Muito obrigado, professor, então, por essa oportunidade. Obrigada a você, outras, professor. Espero aí até por várias oportunidades. Temos muito que falar sobre o assunto, né? Sim. Muito obrigado por ter aceitado o carinho desse encontro. E um abraço a todos também que vivenciaram esse pequeno momento aqui, mas um momento, uma pílula do direito previdenciário. Tá bom? Um forte abraço. Tá ótimo, professor. Tchau, tchau. Obrigada. Felicidade. Até mais. Tchau, tchau.